E aí, tudo bom? Mais um dia aqui e vamos compartilhar hoje o capítulo 20 de Mateus. Como é que está sendo para você? Estamos há 20 dias juntos, contando com hoje, 20 capítulos, prestes a encerrar o livro de Mateus. Já tinha vivido essa experiência de ler o livro de Mateus, está relendo conosco, está sendo a primeira vez. Seja como for, o significado desse propósito, dessa constância na busca pela palavra tem total ligação com aquilo que Deus espera de você, de mim. Tem total ligação com o amor pelo qual você exerce para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não tem como nós amarmos ao próximo e a nós mesmos se nós não tivermos Deus em nós, porque eu compartilhei isso com uma pessoa e o homem, ele não consegue amar por conta própria. O homem tem uma relação, infelizmente, de interesse, de troca, e quando atendida essa expectativa, e aí a gente dá o nome de amor aqui na Terra. Mas no final das contas é uma relação, é um negócio que são estabelecidos. Ah, mas eu amo a pessoa. Se você não aceitou Jesus, se você não tem Deus na sua vida, você não tem o amor, porque Ele é o amor. As pessoas que infelizmente têm ou acham que têm amor, são pessoas que estão suprindo algum vazio emocional com aquela pessoa, estão com outras expectativas sendo atendidas e por conta disso convivem juntas. Que você possa refletir sobre o seu amor, a sua dedicação, o seu empenho, não só em relação às pessoas, mas em relação a Deus. Porque é impossível nós falarmos que amamos a Deus e não amarmos a sua justiça. Nós paramos no versículo e a gente fala assim, a gente lembra, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Porém, o versículo é amar a Deus acima de todas as coisas e a sua justiça e ao próximo como a você mesmo. Logo, se nós amamos a Deus, mas não amamos a sua justiça, nós não amamos as suas leis, os seus mandamentos e obedecemos, essa é a verdadeira linguagem de amor de Deus. E eu tenho possivelmente repetido e refletido sobre isso nos capítulos e oportunidades anteriores, e isso tem sido algo que eu tenho refletido todos os dias, e é por isso que eu estou compartilhando constantemente aqui. A importância para que essa leitura, esse momento não seja algo apenas racional, apenas emocional, mas que seja de fato espiritual. Que você seja tratado no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, a partir do conhecimento adquirido através das Escrituras e o colocar em prática. Quando nós colocamos em prática a palavra, nós recebemos benefícios e bênçãos em todas as esferas e áreas da nossa vida. Essa é a minha grande expectativa, viver a plenitude daquilo que a Bíblia diz que nós somos. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com estes que aqui estão. Eu te agradeço pela oportunidade de viver todos os dias com esse desejo constante de buscar a tua palavra. E eu me lembro de dias em que isso não fazia parte da minha vida. Eu te agradeço porque o Senhor me resgatou. Eu te agradeço porque o Senhor tem depositado o teu amor no meu coração. E com base nessa vivência, eu quero
abençoar aqueles que aqui estão, pedir ao Senhor que use dessas oportunidades para plantar sementes no coração daqueles que passarem por esse vídeo, que essas sementes frutifiquem em bons frutos e que alimentem as suas famílias, os seus amigos, os seus colegas, por onde forem, que essas pessoas se tornem reflexo da sua vontade aqui na terra. E isso é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para minha esposa, para minha filha, e é o que eu desejo para cada um destes que aqui estão. Que o Senhor alcance essa pessoa através desse vídeo no seu lar e que essa pessoa seja transformada pela renovação do entendimento a respeito da tua palavra, do teu querer e daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Revela a tua palavra aos nossos corações, às nossas mentes, e que possamos carregá-la todos os dias. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Eu li hoje o texto de Deuteronômio no meu devocional, e Moisés, ele está prestes a entregar a liderança para Josué, e ele renova a instrução dada pelo Senhor, e um dos versículos fala: amarra a palavra na sua mão, amarra na testa, guarda no seu coração, medita nela de dia e de noite, toma café com a palavra, almoça com a palavra, toma café da tarde com a palavra, janta com a palavra, porque é ela que vai trazer vida para vocês. Então, que a instrução do Senhor, o conhecimento do Senhor e a sabedoria do Senhor sejam voltadas para tudo aquilo que Ele sonha para as nossas vidas. Ontem eu ouvi uma palavra muito linda que complementou algo que eu venho refletindo, que Salomão, ele foi o homem mais sábio, mas Deus fez um ser que era exemplo de perfeição no céu, e o nome desse ser é Lúcifer, ser de luz, e ele era revestido de pedras preciosas, como o texto diz, que foi o texto que foi lido ontem na meditação, e ele tinha toda a sabedoria. É interessante que, assim como Lúcifer e Salomão, ambos tinham sabedoria, mas eles utilizaram a sabedoria para alcançar coisas para si mesmo. Salomão, ele aplicou a sabedoria dele com muita dedicação na terra e alcançou muitas riquezas, mas ao final ele não conseguia nem impedir que suas esposas cultuassem a outros deuses e criassem templos de adoração para outros deuses na terra dele, sendo ele rei. Infelizmente, ele teve um início muito lindo, mesmo sendo sábio. Ele se esqueceu de aplicar a sabedoria dele no mundo espiritual para se relacionar com o Senhor. E Lúcifer, tendo tudo, sendo um querubim ungido, sendo obra da perfeição de Deus no céu, ele era um exemplo. E ele usa o poder dele, a sabedoria dele, para convencer 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. E o final é que ele é consumido pelo ódio, pela inveja e pelo desejo de estar acima de Deus, o que arranca dele toda a beleza que ele carregava. Que eu e você não utilizemos das bênçãos, dos talentos e dos dons que Deus tem nos ministrado para usufruto, mas para a honra e glória do Senhor. Que todo o conhecimento que você está adquirindo seja para abençoar outras vidas e o reino de Deus. 10 minutos quase conversando, e vamos ler o capítulo 20. Parábola dos trabalhadores. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha,
ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Injustiça. Como que ele está fazendo isso? E é muito legal como essa parábola ela deixa esse senso nosso de justiça jogado de joelhos no chão quando o Senhor da vinha fala: por acaso eu não posso ser justo com o que é meu? Eu escolho. Eu combinei algo com você e eu estou disposto a pagar esse mesmo valor, não importa quantas horas a pessoa trabalhou. Vamos colocar de uma forma lógica de justiça. Eu tenho certeza que o empenho na 1 hora de trabalho apenas dos últimos trabalhadores contratados foi 1 hora de altíssimo rendimento. Assim como eu tenho certeza que aqueles que começaram bem cedo, ao longo do dia, a disposição diminuiu. Porque se aqueles que começaram cedo tivessem condições de fazer todo o trabalho, não seria necessário contratar outros trabalhadores. Eu sou empresário e eu só contrato quando realmente existe uma necessidade. Diante disso, nós estamos aqui com uma analogia que Jesus, através da parábola, ele fala sobre o fim dos tempos. Ele fala sobre aqueles que estão trabalhando para compartilhar a palavra do Senhor. E se você aceitou a Jesus hoje e começou a compartilhar hoje você já tem acesso ao Pai e já tem acesso a todos os benefícios, o pacote completo de benefícios celestiais daquele que aceitou há 50 anos. Essa é a justiça do céu. Conceder a todos os filhos a plenitude e o acesso a tudo que o Pai tem. É assim que Deus faz conosco. Ele nos dá acesso a tudo que Ele tem de bom e Ele está disposto a fazer por você que chegou agora o mesmo que Ele tem feito por aqueles que já estão há anos no processo. É óbvio, você preferiria
ter chegado agora, tendo a opção, ou você gostaria de voltar no tempo e já começar lá atrás? Eu tenho certeza que quem está há mais tempo trabalhando ou se dedicando à obra do Senhor tem muito mais experiências, muito mais no que se basear, já amadureceu em vários aspectos e não precisa errar. Infelizmente, aqueles que chegam têm que se adequar, arrancar vícios e maus hábitos, coisas ruins que impedem a pessoa de ser plena na presença do Senhor. Que não haja inveja no nosso meio. Não importa se quem chegou ontem já está assumindo responsabilidades e sendo usado pelo Senhor. Tenha na sua consciência o seu propósito pessoal de ser um servo eficiente, efetivo na obra que foi confiada a você. Não pense que a palavra que foi nos dada é para que ela fique guardada. Pelo contrário, não é para reter, é para compartilhar. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, vivendo essa verdade. Continuando. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoite e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Por que Jesus fala na terceira pessoa? O Filho do Homem será entregue e ele vai ser açoitado, e no terceiro dia ele ressuscitará. É interessante ver essa dinâmica de explicação de Jesus, porque Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Mas era evidente quando o Deus Jesus se apresentava. Era até algo muito visível a distinção de quando era Jesus o Deus e Jesus o homem. E não sei como é que foi essa dinâmica, mas pelos textos fica fácil de compreender essa diferença e ver como que ele se apresentava e quando ele falava, por exemplo, naquele texto em que a mãe dele chega e vem falar alguma coisa que eu não lembro o que que era, aí ele responde a ela: o que tenho eu contigo, mulher? Aquele ali não era o Filho Jesus, aquele ali era o Deus Jesus respondendo para Maria. E existem várias outras evidências dessa característica de Jesus de ora estar sendo 100% Deus, ora estar sendo homem. E é lindo ver como que um Deus pleno, totalmente capaz, abre mão da sua glória para vir à terra e pagar um preço de dor, receber sobre si o pecado da humanidade, ao ponto de ficar sozinho na cruz. Porque quando Jesus fala Lama Sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele, pela primeira vez, experimentou a desconexão com a presença do Deus Pai. E ele teve que enfrentar todo o pecado da humanidade sozinho. Só um amor muito grande é capaz de fazer isso. O amor é essa atitude de entrega total e sabendo que nós nunca seremos capazes de pagar esse preço, recompensar. Não existe nada que nós possamos fazer. E é por isso que tudo que nós podemos é entregar a nossa vida. Uma vida cheia de erros, cheia de falhas,
uma vida cheia de necessidades, de preocupações, de ansiedade, de depressão, de tristeza, uma vida cheia de limites. Nós entregamos essa vida cheia de carrapatos e pulgas e Ele recebe com muito amor e de braços abertos. Esse é o nosso Deus. Continuando. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Ponto. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vou ler de novo um trecho aqui, que faz até parte do estudo dessa Bíblia. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante, ou seja, você quer ser importante? Aos olhos dos homens aqui no mundo natural, pessoas importantes são pessoas de destaque, são pessoas que são aclamadas, são olhadas com admiração por todos, são pessoas que têm muitas pessoas que de alguma forma prestam algum serviço ou querem estar próximo, ou pessoas importantes, elas são servidas. E no reino do céu é o contrário. Para se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. As coisas de Deus é muito engraçado. Você vai ter que ser servo. Você quer ser importante? Seja servo, sirva muito. E eu já ouvi isso de um líder que se baseou nisso aqui para falar. Um grande líder não é aquele que tem muitos seguidores, mas aquele que serve a muitas pessoas com o que ele tem. Então, sirva a exemplo do que Jesus fez. Ele veio para servir, ele veio para se entregar. Ontem eu ouvi uma passagem sobre o texto em que Jesus lava os pés dos discípulos e ele molha os pés e limpa com a própria veste. É uma analogia, porque um pé que foi lavado ali de uma forma simples, muito provavelmente fica alguma sujeira, não foi utilizado sabão, foi utilizado água. E ao usar a própria veste, ele tirou o restante de sujeira com a própria roupa. E a aplicação que foi feita na palavra é o quanto que Deus está disposto a ir até o final para nos tornar puros e alvos como a neve. O quanto que Deus está disposto a ir até o final por cada um de nós. E aqui fica claro que se nós não tivermos essa atitude, como a de Jesus, de se abaixar e
lavar os pés daqueles que o seguiam. Ele estava tendo a maior atitude de humildade, de servidão, porque lavar os pés era uma tarefa apenas dada para escravos ou os filhos mais novos daquela casa. Então você chegou numa casa, nessa época, o filho mais novinho tivesse consciência, caso não houvesse nenhum escravo, ele tinha a responsabilidade de lavar os pés da visita e dos familiares. Então, o menor da casa. E se a casa tem escravos, o escravo fazia esse papel. Então, você tem que se tornar servo e ser capaz de ser humilde o suficiente para se abaixar, olhar de baixo, lavar os pés e limpá-los, secá-los. E aí? Quer ser importante no reino dos céus? E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Aí vai para um nível ainda mais profundo, porque o escravo ele tem um tom muito pesado, porque a escravidão é algo muito triste, humanamente, um homem subjugando outro homem. Mas se tornar escravos dessa verdade, dessa palavra, do reino, é uma escravidão da nossa carne, onde nós escravizamos a nossa carne através do nosso espírito, porque a carne está sendo subjugada. Os desejos da carne agora não têm autonomia, eles não têm carta de alforria, eles não têm liberdade para decidir por conta própria. Não, eu vou beber, eu vou me acabar, eu vou farrear, eu vou me prostituir, eu vou usar droga. Não, você está preso, você é minha escrava. Carne, você não decide por conta própria. Essa é a escravidão. Escravizar a sua carne, os seus desejos, as suas concupiscências, a mentira, a ambição, o orgulho, a vaidade, o olhar soberbo. Que nós possamos tornar as nossas emoções e a nossa carne. A carne nada mais é do que as nossas emoções. Nada mais é do que aquilo que você pensa. É isso que você tem que escravizar. E escravizar à luz do entendimento da palavra de obediência, pautado naquilo que está escrito, que foi deixado registrado para todos nós. Então, quer ser importante? Quer ser o primeiro no reino dos céus? Esse é o caminho. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Nossa, esse texto é tão pequenininho, mas tanta coisa legal. Vou começar de trás para frente e vou ser bem sucinto. Primeiro, eles foram curados. Os olhos se abriram e a primeira atitude que eles tiveram ao receber aquele dom, aquele talento, aquela dádiva, a cura, a liberdade, foi: eu vou te seguir. Agora os meus olhos, agora que eu posso ver, eu escolho ficar olhando para o Senhor. Eu escolho seguir esse caminho. Agora eu tenho a opção. Quantas vezes você já teve a opção e quando você teve a opção você escolheu o pior caminho? Você se afastou para usufruir, para colocar em prática. Agora que eu tenho um carro, eu não vou para a igreja. Eu vou para a festa, eu vou passear. É isso. Segunda observação, Jesus pergunta o que eles querem. É interessante como Jesus ele dá a oportunidade de falarmos o que precisamos.
Porque eles poderiam dizer: nós queremos uma bengala, já que o senhor é carpinteiro, faz uma bengala para a gente. Essa poderia ser a solicitação. Quando eles falam: queremos ver, Jesus toca, Senhor, queremos que abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão, olha a compaixão de novo, movido por amor, e tocou nos olhos deles, e eles começaram a enxergar. Logo, que você peça, mas peça realmente o que você precisa, não o que você quer. É diferente. Tem várias coisas que nós pedimos. Eu quero um bolo de chocolate. Você precisa disso? Não, eu preciso de arroz e feijão numa quantidade limitada para eu não engordar e ser bem alimentado. Entendeu? Precisar e necessidade. Deus está disposto a atender as nossas necessidades e ir além. Mas quando a gente pede certo, a gente recebe. E a gente não recebe porque a gente pede mal. É o que a palavra fala. Jesus parou. A única hora em que Jesus para é quando ele vê alguém clamando com todas as forças. E eles clamaram com todas as forças. Eles pediram a ajuda de Jesus e eles reconheciam quem Jesus era. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Eles sabiam quem era Jesus. E a multidão, mesmo repreendendo eles, porque eles estavam chamando muita atenção, eles continuaram. Jesus, filho de Davi, nós precisamos de ajuda. Que você possa clamar com todas as suas forças e pedir ao Senhor, aquele a quem você conhece, que Ele traga cura sobre a sua vida, sobre aquilo que tem te aprisionado. Que você não se deixe ficar prisioneiro de vícios e maus hábitos, que tudo aquilo que tem te afastado do centro da vontade de Deus seja arrancado da sua vida. É o que eu peço todos os dias para mim. Pai, arranca de mim tudo que me afasta do Senhor. E que nós possamos clamar como esses cegos, a fim de que Jesus pare e olhe na nossa direção. E ao recebermos as bênçãos, assim como eu li hoje também no devocional de Deuteronômio, falo: e quando vocês entrarem na terra que eu prometi a vocês, a terra que mana leite e mel, que vocês se fartarem, que vocês estiverem felizes, não se esqueçam que foi o Senhor, o seu Deus, que te deu tudo isso. Que todas as bênçãos do Senhor nunca tirem o nosso foco do Deus das bênçãos. E que essas bênçãos nunca nos impeçam de nos relacionarmos com o Senhor por quem Ele é, não apenas pelo que Ele pode fazer e pelo que Ele tem feito. Que nós busquemos todos os dias a face do Senhor em primeiro lugar, porque sem dúvida as demais coisas nos serão acrescentadas. E ainda que a gente busque para ter visão, que na sequência a gente comece a segui-lo por quem Ele é, porque aqueles 2 cegos que agora estão curados e ficam para a história, eles tiveram a melhor das decisões, de pegar aquela bênção e devolver para o Senhor, seguindo a Ele e fazendo dos olhos dele um mecanismo para estar no caminho. Que Deus nos abençoe, que Ele abençoe a sua casa e que derrame sobre a sua vida todas as bênçãos, as necessárias e aquelas que você gostaria, os mimos, que você receba muito mais do que você precisa, muito mais, e que isso transborde na sua vida, e que isso alcance aqueles que estão ao seu redor, mas que nada disso tire eu e você da presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.